pouco diferente na questão da vacinação, porque nós teremos hoje, né, vacinação contra o Covid. Está acontecendo agora nos postos, em todos os postos, né, no centro, começou já de manhã, na Pedreira, no Marcial Terra, na Gaúcha, no ISF4, né, e a gente convidou a Andréa Appel, que é a coordenadora de vacinação, porque normalmente nós temos as vacinações nas sextas-feiras, a vacinação da Covid. Mas essa semana, imagino que pelo feriado de amanhã, excepcionalmente nós teremos no dia de hoje. E a Andréa pode nos trazer um pouco mais de informações com relação a isso. Ao vivo, vamos conversando com a Andréa Appel. Bom dia, Andréa. Como é que está, amiga? Tudo bem? Oi, André. Não estamos lhe Oi, ouvindo. estou ouvindo. Agora sim, agora lhe ouvimos. Não sei se você ouviu a minha colocação aí com relação à vacinação. Sim, Miguel. Tá bem. Teremos hoje, então, né? Sim, Miguel. Em função do feriado, né? Muita gente vai ter feriadão, as escolas, e muita gente às vezes opta por viajar, né? Então, nós resolvemos fazer na quarta-feira, né? Para ver se a gente conseguia captar um público, né, maior nessa semana, em função do feriadão. Nós não vamos ter, mas em função das escolas, né, Uhum. e muita gente também aproveita para viajar, então nós optamos por fazer quarta-feira, né, só nessa semana, né, Miguel? Perfeito. Futuramente volta a ser às sextas. Tá certo, muito bem. Bom, então na sexta-feira será um dia normal de atividades de vocês. Não será de vacinação da Covid, mas um dia normal de vacinação sexta. Sim, vacina de rotina, vacina da gripe, podem procurar daí. Perfeito. Tranquilo. Qual é a maior preocupação sua agora, André? Porque você tem disponível primeira, segunda, terceira, quarta dose, ou seja, você tem para todas as faixas etárias. Algum segmento mais preocupante para você na vacinação do Covid nesse momento? As crianças, Miguel, tanto na vacinação do Covid como da gripe, né? Inclusive as de rotina caíram bastante, então a nossa maior preocupação ainda continua sendo as crianças, Uhum. né? A gente que acompanha a vacinação ao longo de anos, né? A gente vê como decaiu bastante, né, ao longo desses anos. A gente conseguiu erradicar várias doenças, né, na década de 80, 90. A poliomielite estava praticamente erradicada nas Américas, sarampo praticamente não existia, só existia em outros países, né, ainda que estava circulando, mas longe. Então, e a gente tem uma grande preocupação, né, que essas doenças acabem voltando. Sempre a porta de entrada é as crianças, né, Miguel? Então, Uhum. o ideal é que os pais procurem o serviço de vacinação, porque os pais de hoje não conhecem essas doenças, né, Miguel? Eles não conhecem uma meningite, um surto de meningite, eles não conhecem um surto de sarampo, eles não conhecem a poliomielite. Então, eu acho que não tem que esperar acontecer para tomar alguma atitude, né? Sem dúvida. A própria gripe, a gente vê que os hospitais estão lotados, a gente ouve a notícia ali na Rádio Gaúcha diariamente que os hospitais estão lotados pelo vírus da influenza, com problemas respiratórios, estão contratando, inclusive, mais profissionais de saúde que não estão dando conta, e mesmo assim o pessoal ainda não toma a atitude, né, e não tem a consciência de que a prevenção é o melhor caminho. Sem dúvida. Você colocou com muita propriedade, né? Infelizmente, essa atual geração de pais não conhece o problema de doenças que são completamente é possível a pessoa Prevenido. prevenir, e exatamente, obrigado, de ser prevenidas, que a nossa geração conheceu, né? E a gente aprendeu, eu sempre comento quando a gente toca nesse tema, que na minha época de criança, o documento de vacina era um documento que as mães guardavam com todo cuidado, né? Alguns ensacavam, né, para não estragar, deixavam guardadinho, porque a vacina de rotina foi com que foi esse processo que fez com que a gente erradicasse essas doenças, que estão
agora na possibilidade de voltarem por um descaso dos pais, porque eu lembro que não era assim tão fácil, tão disponível a vacinação quanto é hoje, né? Nós temos hoje, por exemplo, hoje nós temos em Tupã 5 locais de vacinação que as pessoas podem vacinar, caminha poucas quadras de casa, com vários horários, né? Vocês fazem horários à noite, fazem finais de semana, fazem campanha de simulação. Eu não sei se é talvez até por essa grande facilidade que as pessoas relaxam. Daqui a pouco eu faço, né? O daqui a pouco pode ser tarde, né? Aí nós temos... como era antigamente, que tudo era difícil. Existiam vacinas que hoje em dia, a vacina da ACWY para os adolescentes, a meningite C, algumas vacinas, né? HPV, que previne câncer, não estavam disponíveis na nossa época, né? Então, e parecia que quanto mais difícil mais disputavam. Eu me lembro da vacinação da gripe. Sim. Todo mundo queria, era uma disputa, né? Hoje em dia, as doses estão indo fora, Miguel. Pois é. Porque o pessoal, eu acho que está tão disponível ali, as pessoas não procuram, dizem, uma hora eu apareço. Mas nesse meio tempo, né? Essa hora pode ser tarde, né? Não só pra gente, né? Adultos, como você falou, o adulto tem um pouco mais de condição de resistência, especialmente pessoas com boa imunidade, né? Tem um pouco mais de resistência. Mas as crianças não têm essa imunidade, as pessoas mais idosas ou com algum problema de saúde também têm a sua imunidade diminuída. E aí cabe também a nós não só vacinar as crianças e os imunossuprimidos ou os idosos, mas também as pessoas, entre aspas, saudáveis, digamos assim, para evitar a circulação do vírus. Quanto menos ele circular, mais seguro nós vamos ter e mais a gente vai trabalhando em prol da saúde coletiva de todos, né? Então, eu acho que acho interessante essa não participação, com tristeza, vejo isso com tristeza, lamento, acho que é uma regressão nossa, a gente está evoluindo nesse sentido, e infelizmente isso é um processo que não é só brasileiro, está acontecendo no mundo, esse fenômeno está acontecendo no mundo, por falta de informação, ou aliás, por informações distorcidas, né, que são divulgados, né? Eu acho que talvez as redes sociais disseminam muita informação falsa, né, Miguel? Isso acaba assustando as pessoas. Claro. Mas a vacina, se as pessoas resolvessem, então, usem as redes sociais para pesquisar sobre a vacina, Perfeito. Sobre como elas são seguras, para pesquisar como é que elas surgiram no mundo, que elas erradicaram a varíola, né, que matou não sei quantos milhões de pessoas na época, né? Como é que surgiram as vacinas, como é que foi a evolução, o quanto de mortalidade ela diminuiu no decorrer dos anos. Antigamente, todo mundo sabe que as pessoas morriam com 30, 40 anos de tuberculose, né? Exato. Então, era difícil, não existia tratamento, mandavam a pessoa para... ser isolada, né? Como é que é? Então, assim, era bem complicado. Então, se as pessoas usassem, em vez de ficar muito em Facebook, olhando falsas informações, chequem antes. Perfeito. E procurem a origem das vacinas, o quanto elas são seguras, do que elas são feitas e há quantos anos elas existem. Sem né? dúvida. Aliás, então, são décadas e décadas de estudo. Então, não é assim. É uma boa dica que você deu. Utilize a internet de uma maneira positiva. Pesquise em entidades sérias, relevantes, que há décadas, centenas de anos estudam, né, e que podem lhe trazer informações fidedignas, corretas, né? E aí, então, claro, cada uma pessoa tem o direito de decidir, mas decida em prol da coletividade e do futuro, do amanhã de nossa sociedade. Andréa, novamente quero agradecer a sua gentileza. Eu procurei você agora pela manhã, porque me dei conta de que não teríamos nessa sexta-feira aí a vacinação. Ontem eu ouvi aqui na rádio de divulgação e lembrei disso, né, para a gente reforçar então que essa semana a Covid é na quarta e não na sexta, mas na sexta tem vacinação, as de rotina, a gripe pode fazer também amanhã, enfim, eu estou falando demais, quem sabe disso é a Andréa. Mas Andréa, eu vou deixar à disposição de você o nosso microfone para você colocar algo mais que queira trazer à nossa audiência em nome da coordenação de vacinação aqui do Tupã-Ciretã, senão as suas despedidas momentâneas, porque a gente com certeza ainda vai voltar a falar sobre esse tema. Infelizmente eu gostaria de não necessitar mais de estimular as pessoas a vacinar, mas infelizmente os números mostram que a gente ainda precisa tratar desse tema com bastante amplitude. Mas mais algum detalhe, Andréa, por favor, fique à vontade. Então, pessoal, quem não se deu por conta ainda, então a vacinação do Covid está acontecendo hoje, tá?
como acontece todas as sextas, só que hoje, em função que algumas pessoas vão ter feriadão, as escolas, né? Então procurem os serviços que ainda dá tempo. Estamos esperando vocês. Ok, um abraço, um bom trabalho hoje, um bom feriado amanhã e um bom retorno na sexta aí, André. Tá bom, um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. 9h39, André Apa, o coordenador de vacinação aqui da nossa comunidade, nos trazendo mais informações. Foi antecipada então a vacinação desta semana do Covid de sexta para o dia de hoje. São 9h39, vamos ao intervalo.